Saudações a todos os alunos da MF Abel de Melo, sou o professor Dr. Rinaldo. Estamos aí chegando mais um término de ano. Lembrando que as nossas aulas estão no site do professor Rinaldo, onde você tem as aulas desde a primeira aula do ano, lá no início do ano, até esta aula, que é a mais recente. Nossa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando produção textual, texto argumentativo, um assunto que tem a sua importância para você, aluno do nono ano, porque ano que vem, no ensino médio, você vai, na disciplina de redação, ou melhor, de produção de texto, você vai ter esse conteúdo, tá? Então, você precisa dos primeiros passos, quando o professor te pedir um texto, te pedir uma redação, você dominar essa tipologia de redação, que é a tipologia que é usada nos concursos, que é usada no Enem, que se chama redação argumentativa. Então, esse é o tema da aula, essa é a importância. O nosso objetivo nessa aula é te passar os princípios dessa tipologia de texto, a estrutura que essa tipologia de texto tem e deixar isso para que você possa estar aí dando os primeiros passos com maior maturidade para esse assunto. Tá bom? Nós, inicialmente, vamos conceituar o texto argumentativo. Mas, professor, o que é isso? Conceituar o texto argumentativo. Texto argumentativo é todo texto que argumenta, que tem uma opinião e que usa argumentos para solidificar essa opinião. Então, você precisa de 4 posturas para que você possa ir bem nesse tipo de texto. Primeiro, o texto argumentativo, existe sempre um tema. Então, vamos pegar um tema aqui, violência. Violência é um tema muito grande, porque existem vários tipos de violência. A violência contra a mulher, contra a criança, existe a violência nas favelas, na sociedade. Ou seja, você pode abordar a violência em diversos tipos de violência. Então, se você fosse escrever um texto, uma redação, você não ia dar conta de falar de todas as violências. Por isso, a primeira postura que você tem que ter no texto argumentativo é delimitar o tema. Você tem que escolher um aspecto dentro desse tema geral, tá? Então, vamos dizer aqui que a gente escolhe a violência contra a criança. Aí, você delimitou. Então, a primeira postura diante da argumentação é você delimitar um aspecto, delimitar um assunto. E aí nós vamos às 3 partes. Quais são essas 3 partes, professor? Primeira parte, introdução. A introdução é a ideia central do seu texto. Ela deve ter de 3 a 5 linhas e ali você vai expressar qual a sua opinião sobre o assunto abordado. Então, ali você vai descrever a sua opinião, você vai descrever o que você, em uma frase, o que você acha sobre a violência contra o menor, contra o adolescente, contra a criança. 3 a 5 linhas. Professor, o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento são os argumentos que você pode usar para justificar sua opinião. Então, exemplo, primeiro parágrafo você colocou lá, ó, minha opinião que a violência contra a criança tem que ser penalizada. Pronto, você fez aí 3 a 5 linhas abordando isso. No desenvolvimento, você vai trazer argumentos que justificam essa opinião. Então, você pode usar um parágrafo e falar sobre o Estatuto do Menor, pegar as leis ali que regem, que protegem a criança, a criança e o adolescente, e em outro parágrafo, você pode trazer aí quais são as consequências que deveriam ser aplicadas àquele que é infrator,
Aí você tem dois argumentos aí, olha só. No primeiro, num parágrafo, você trabalhou o estatuto, as leis, e no segundo parágrafo, você trabalhou as penalidades que a pessoa deve sofrer. E aí você fez o seu desenvolvimento. Então, professor, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é a justificativa, é o que vai fundamentar a sua opinião. E a conclusão vai ser uma mensagem que você vai deixar na perspectiva de solução desse problema ou de reflexão sobre as possíveis soluções. Então, quando você constrói o texto nessa linha, você argumentou. Professor, esse é um modelo de argumentação? Não. Nós não podemos trabalhar com modelos. Cada pessoa, ela traz em si um escritor. Mesmo que esse escritor, ele não seja muito habilidoso, mas todos têm um escritor dentro de si. Então, quando você escrever, você pode defender suas ideias de várias formas, né? Aqui, por exemplo, eu defendi a opinião usando aí o Estatuto do Menor e as consequências penais para quem pratica a violência contra a criança. Mas você poderia usar outros tipos de argumentos. Mas a argumentação vai ser o ato de você defender determinado ponto de vista, tá bom? E finalizar aí com a reflexão ou mensagem. Nós vamos parar por aqui, né, nessa explicação, nessa aula sobre essa estrutura. E as atividades que se seguem aí, você vai fazer uma produção textual, uma redação argumentativa, ou seja, argumentando, colocando seu ponto de vista sobre a prática de pedofilia na sociedade, tá bom? Então, esse é o nosso tema. Então, delimita aí essa opinião. E aí existem vários tipos de pedofilia, né? Há pedofilia na internet, há pedofilia na escola, há pedofilia no seio familiar, que é o maior índice. Ou seja, você vai dar sua opinião sobre isso e defender com argumentos, tá bom? Uma redação aí, para mim, já no estilo do ensino médio, que é de 30 a 40 linhas. Então, um desafio para você. No ensino fundamental, nós não trabalhávamos com esse tanto de linha, mas já é um início para que você possa, aí nessas duas aulas, estar tecendo esse texto, tá? Fica um abraço aqui do professor Dr. Reinaldo. Felicidades para você. Vou fechar com oração. Senhor Deus, abençoe cada aluno, que se tornem excelentes produtores de texto. Que a bênção do Senhor seja com cada aluno, é que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Felicidades para você. Um abraço, tá bom? Boa semana aí de trabalho e bom final de ano, já que estamos chegando no final de ano. Aqui a gente fecha esta aula com esses conceitos básicos.